Então, gente, tô aqui pra mais um vídeo. Finalmente consegui um tempo onde a casa está silenciosa, né? Então, também se vocês escutarem algum barulho aí, é o que a gente tem pra hoje, pra falar sobre a minha coleção finalmente completa de Jogos Mortais, gente. Eu finalmente consegui comprar todos os filmes. Essa é uma franquia que marcou muito. Quem cresceu na década de 2000, era um por ano, todo Halloween. Enfim, amo muito. Não tinha idade pra assistir no cinema, também não tinha dinheiro. E atualmente, finalmente, né, depois de maior, depois de adulto, eu posso entrar numa sala, assistir Jogos Mortais de 18 anos, enfim. Já vou logo dizendo que eu só assisti o 8 e o 10 no cinema. O 10 eu assisti 2 vezes, então vocês vão ver aí no meu ranking bem alto. E, enfim, eu gosto de tudo e eu não vou falar sobre a história de cada um, porque todos são a mesma coisa, gente. Uma pessoa, ou uma dupla, ou um grupo acorda num lugar completamente abandonado, com uma fita cassete onde eles escutam a voz do assassino em série Jigsaw, que nos filmes dublados ficou como quebra-cabeça. E eles têm que se unir, seguir as regras para poder escapar dali. Óbvio que eles vão sair feridos, faltando partes dos corpos, mas dando valor à vida. E basicamente o Jigsaw, né, o John Kramer, o grande vilão da saga, interpretado pelo maravilhoso Tobin Bell, ele sempre dá a chance de alguém escapar, né? Então é só você realmente querer viver para poder escapar. Reassisti todos, chapado, como vocês bem sabem, como diz lá minha página do Twitter, Cinéfila Chapada. E eu vim fazer aqui o ranking para vocês do menos legal pro meu favorito, tá, gente? Não existe Jogos Mortais ruins, só existe realmente Jogos Mortais fracos. E vamos começar então pelos Jogos Mortais 9, que é o Espiral, do livro dos Jogos Mortais, que teve a ideia do Chris Rock, né, o verdadeiro Chris do Todo Mundo Odeia o Chris. Essa é a minha única edição enluvada, tá, gente? Porque eu consegui na OLX, num vendedor que tinha vários filmes 4K, inclusive o 10 também enluvado, só que eu já tinha, então não ia gastar muito dinheiro. E eu não me importava por luva, por nada, queria mesmo o filme, né, gente? Porque pra importar hoje em dia é 120, 150, e o filme, assim, como vocês podem ver no meu ranking, é o pior da saga. Ainda é legal, tem sangue, armadilhas, plot twists. A direção também é do mesmo diretor dos Jogos Mortais 2, 3 e 4. O roteirista é do mesmo dos Jogos Mortais 8. Mas não tem a mesma alma, tá, gente? Aqui não tem Jigsaw, não tem John Kramer. É um imitador. Porque vocês... Assim, gente, esse vídeo vai ter muito spoiler. O John Kramer, né, o Jigsaw, morreu nos Jogos Mortais 3. Então as continuações depois dos Jogos Mortais 3 flashbacks, enfim, parece uma novela mexicana. Jogos Mortais é uma grande novela mexicana. O elenco tem Samuel Jackson, tem o carinha do Conto da Aia. Enfim, gente, eu comprei mesmo pelo filme. Vou abrir aqui pra vocês, ó. Então, por ser meio que um spin-off, né, o único diferente da saga, até combinou ele ser o único inovado e diferente. Ele então é 4K, mas vem o Blu-ray normal, onde eu assisto, e o Blu-ray 4K que provavelmente eu nunca vou assistir, porque eu não tenho dinheiro para comprar player, enfim. A televisão também para o 4K funcionar tem que ser grande. Eu já expliquei isso várias vezes aqui no canal. Tô de boas só com o meu Blu-ray. Eu não vou ficar dando nota, só a minha opinião realmente sincera. Eu achei o filme bem óbvio, assim, o final eu já adivinhei na metade do filme. Mas a crítica social tá ali, o filme é diferente na forma de filmar, na forma, enfim, dos personagens também interagir. E eu achei bem legal, mas tá em 10º lugar. Em 9º lugar é os Jogos Mortais 8, Jigsaw, que veio anos depois do final, né? Que o final foi de 2010, 2011, esse aqui é de 2017. Esse eu assisti no cinema, tá, gente? Tem como comprovar, ó. Assisti no dia 4/12 de 2017. Então, foi no mesmo dia que eu assisti o Liga da Justiça. Enfim, esse daqui também é outro, assim, spin-off, que ele às vezes quer ser continuação, às vezes quer ser uma coisa dele mesmo. Os diretores, o roteirista, todos diferentes da saga original, né, os 7 primeiros filmes. Então tem essa coisa fresca pro filme, mas ele é muito exagerado. O plot twist também é bem forçado, principalmente pela tecnologia usada. Porque tem, assim, eu quero armadilhas criativas, assim, grandes.
E eu prefiro as mais simples, onde você só precisa, sei lá, um serrote, uma serra, cortar o pé, cortar a mão e aí vai. Achei que eles ficaram muito exagerados, cada vez mais passavam as sequências. Realmente porque a história, pra muitos, é o de menos. O pessoal quer ver realmente sangue e morte. E não traz nada novo pra saga, da trama. Mas as armadilhas são legais, é bem filmado, é bem feito. Todos os filmes são bem feitos, tá, gente? Todos são feitos com carinho. Mas no meu ranking tá em 9º lugar. Agora, em 8º lugar, gente, isso aqui eu reassisti todos esses aqui eu reassisti, sei lá, até semana passada, um por dia, então estão bem frescos na minha memória. É os Jogos Mortais 5, gente. Esse aqui, né, gente, tá, não foi lançado nenhum no Brasil e esse aqui muito menos, só em DVD. Só que muitos da saga é o On-Rated Director's Cut, a versão do diretor sem corte, com muito mais sangue, muito mais gore. E como fã da saga, eu queria muito ter essas edições. Esse daqui, ele, na verdade, poderia se chamar o Jogo de Hoffman, né? Porque quem sabe, quem conhece a franquia sabe que alguns vilões foram introduzidos depois, nas sequências. E a gente precisava saber a história deles, tipo, da onde eles estavam lá no primeiro, lá no segundo filme. Então esse aqui explica como Hoffman, que é um personagem importante da saga, tá ali tramando desde o início da saga. Eu gosto dele, só que eu gosto... Ó, tem até uma arte interna, que é a armadilha do pêndulo, gente. A abertura incrível. Só que eu não gosto muito do Hoffman, mas é legal saber o passado dele. E a armadilha principal, que é um grupo de 5 pessoas, eles não estão aqui na capa. Eu achei meio fraca. Achei meio assim... Poderia ser mais criativa ali. Mas o elenco do filme é muito bom. Quem é fã de Gilmore Girls, Tal Mãe Tal Filha, gente, o Agente Strand é ai, gente, esqueci o nome dele. E eu ainda falo que eu sou fã da série. Mas assim, vocês vão reconhecer ele que tá nessa armadilha aqui. O Luke, gente, o Luke de Gilmore Girls, lembrei. E eu gosto muito dele, eu gosto muito do final, eu gosto muito da armadilha final, da armadilha inicial, mas o meio do filme em si é bem fraco. Então tá aí em 8º lugar, Jogos Mortais 5. Um que me surpreendeu, gente, que no meu ranking foi lá pra cima, é os Jogos Mortais, o final, Jogos Mortais 7, 3D. E curiosidade, gente, esse Blu-ray aqui, o 3D, tá, gente? Não o normal. Só que esse 3D aqui, se você botar no Blu-ray normal, ele também pega normal. Tá, a edição sem cortes, lançada só lá fora nos Estados Unidos, e aqui foi lançado nesse Blu-ray 3D. Ele tem eixos também, então se você for buscar pra comprar, né, o filme Blu-ray, compra nessa edição aqui, ó. Vem Blu-ray 3D, mas como informa aqui na capa, tem 3D e normal também pra ser assistido. E a versão sem corte. Ele era pra ser dividido em 2 partes, né, gente? Aquela moda de dividir parte 1 parte 2 desde lá, sei lá, da década de 2000. Só que com a fraca bilheteria dos Jogos Mortais 6, eles decidiram juntar as 2 histórias nesses Jogos Mortais 7. E eu achei que foi uma boa ideia, gente, porque ficou bem mais dinâmico, sem muito lenga-lenga. Foi bem assim, ó, vamos finalizar aqui a saga. Tchau Hoffman, tchau Jill, né, que também é uma personagem bem importante da saga. Tem retorno do Dr. Gordon lá do primeiro filme, de alguns sobreviventes dos outros. Então realmente é um final ali, um closer. Só que muita gente não gostou porque é 3D, então alguns efeitos, se você não for assistir... Eu assisti em 3D, tá, gente? Esse aqui que tá do lado, acho que tá até aparecendo aí no vídeo. É a minha televisão 3D. E, gente, esse filme 3D é incrível. É muito divertido, muito sangrento. Eu adorei, gente. Muito, assim, é pra se divertir real. Tem o Chester também do Linkin Park, né, que faleceu. E, ai, eu me diverti horrores com esse filme, gente. Assim, filme 3D é uma pena que muita gente só vai assistir em 2D e vai perder metade da graça. Mas eu gostei, tá aí em 7º lugar, 10º, 9º, 8º, 7º lugar, Jogos Mortais 7. Em 6º lugar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não, gente, ai, minha cabeça aqui tá louca, gente, mas o próximo é os Jogos Mortais 4, que eu consegui nessa edição bem bacana, tá, gente? Mas o meu é o Blu-ray mesmo, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Porque... ele mesmo, ó. Vou pegar aqui a capinha. Eu tinha ele em Blu-ray normal, tá, gente? Eu tenho ele, o disco que tá aqui Só que eu consegui no sebo essas edições americanas. Ó, tem arte interna e tudo mais. Belíssimas. Ó, vou mostrar pra vocês. Depois eu boto de novo.
Que vem a luva transparente, tá, gente? É o mesmo conteúdo de extra, a edição sem cortes e tudo mais. Só que vem sem nada. Por quê? Porque o disco é a serra. E aí você botando, complementa a edição. Olha que lindo, gente. Todos os Jogos Mortais do 1 ao 7 vieram assim. No mesmo sebo que eu comprei isso aqui, gente. Isso aqui foi R$2, ó. Praticamente paguei R$2 por essa luva. Ele tinha o 3 e tinha o 6 também. Só que quando eu voltei pra comprar já tinha vendido. Então só consegui esse aqui mesmo. Aí eu deixo ele aqui, o Blu-ray, né? O disco Blu-ray aqui. E a capinha como arte interna do próximo que eu vou falar aqui pra vocês. Enfim, Jogos Mortais 4, né, depois daquele fim da trilogia, o fim da saga, ele tinha que complementar a história. Então a gente tem muito flashback aqui. A gente tem toda a história do John Kramer, da esposa dele, do filho que ele perdeu, enfim, muita coisa. Introduzir um novo vilão, que é o Hoffman, que eu já falei pra vocês. E ser criativo nas armadilhas. Então as armadilhas são boas, só que o jogo principal, gente, que é o do Detetive Riggs, lá de Jogos Mortais 2, né? A saga tem essa coisa de trazer personagens que eram, sei lá, figurante em um, vira principal em outro. Tá aqui, né? E desse filme tem várias cenas clássicas. A gente tem a armadilha do cabelo, tem a armadilha da cabra cega, tem a autópsia do John Kramer, a reviravolta final é muito boa, tem vários personagens dos filmes anteriores fazendo participações nisso. Então é um bom filme, só que o jogo principal, gente, porque sempre tem a investigação, aquela coisa policial, e tem o jogo principal que tá correndo ao mesmo tempo. Eu achei sem graça, meio forçado, mas ainda assim é muito, muito bom. E depois, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, isso. Quinto lugar, temos Jogos Mortais 6, que muita gente gosta. Depois da recepção fraca do 5, né, que trouxe mais perguntas do que respostas, eles falaram, não, estamos com um pouquinho de medo aqui, vamos responder muita coisa. E assim, se você parar pra pensar, ele pode até servir como um final da saga, sim, porque o final é muito bom. A armadilha do carrossel é muito boa. Os personagens, a trama, tanto principal quanto secundária, são muito boas. A armadilha inicial também é muito legal. Eu gosto muito de Jogos Mortais 6. Tem uma crítica ali. Porque todo filme tem uma crítica social, seja da corrupção da polícia, seja do seguro, né? Daquela coisa do seguro, porque nos Estados Unidos você tem que pagar pelo plano de saúde. Enfim, gosto muito de Jogos Mortais 6, mas os outros da saga que eu vou falar aqui são melhores que ele. Aí eu botei aqui também junto o Cubo, gente. Vocês já viram esse filme Cubo? Tem Cubo, Cubo 2, Hipercubo e Cubo 0. Creio eu ter completo no YouTube, na Netflix. É bem fácil de achar. E veio antes de Jogos Mortais, gente. É bem legal. É uma coisa assim mais filosófica, cerebral, mas ainda assim tem várias armadilhas. Enfim, é muito legal. Super recomendo. Aí eu deixo junto aqui porque tá sem capa. Então, como é mesmo assim, a mesma vibe, tá aqui também. Agora meu top 5 da saga, gente. Muito... Não, top 5 não. Já começou o top 5. Agora é top 4. Em quarto lugar, os Jogos Mortais 3, gente. Ó, sempre a edição sem corte. Também já mostrei aqui pra vocês. Ó, Unrated Director's Cut. E esse aqui era o meu favorito da saga por muito tempo. Porque foca no John e na Amanda. Que são personagens assim, que eu amo da saga. Vocês vão ver assim, que os outros também tem John e Amanda. E o jogo também principal, da Lynn, do Jeff, que no final a gente descobre ser um casal. Enfim, altas reviravoltas, altas armadilhas super criativas. Gente, eu amo esse filme, é muito forte, mas um pouco cansativo. Gente, tem 2 horas de filme, quase 2 horas, então é bem longo, muito flashback, várias perguntas que só vão ser respondidas nos outros filmes. Então, assim, é um final assim da trilogia, mas nem tanto, porque tem várias brechas ali para ser interpretadas nas sequências. Mas gosto muito. Ó, John e Amanda. E super recomendo, gente. Super recomendo. E agora meu top 3 da saga, gente. Os 3 melhores, na minha humilde opinião. Em terceiro lugar, os Jogos Mortais 10, gente. Isso aqui eu não esperava nada. E que filme, gente. E ele tá aqui, vocês vão ver por quê. Ele se passa entre Jogos Mortais 1 e 2, né? Tem essa brecha ali no tempo, que vários meses, quase um ano se passou e a gente não sabia nada do que aconteceu com o John Kramer. Aqui a gente vai descobrir o que aconteceu. E... é muito legal, porque esse é o primeiro, gente, depois de 10 filmes, é o primeiro que realmente foca nele. Ele é o protagonista da saga desse filme.
E aí eu assisti 2 vezes no cinema, gente. Foi muito, muito bom. Incrível. Esse aqui eu consegui na Amazon, quando teve uma promoção lá. Peguei até mais caro do que eu ia pagar na LX, mas enfim, fazer o quê? E tem o retorno da Amanda, tem participações especiais de outros personagens da saga. Ai, gente, isso aqui... Eu sei que é um filme sangrento, pra dar nojo, pra dar medo, mas, gente, no cinema eu só ficava rindo, tipo... Eles pensaram pros fãs. E depois foi um sucesso estrondoso, gente. Jogos Mortais 11 que era pra estrear esse ano, ou ano passado. Acho que era até ano passado. Cadê? Foi comprado pela Blumhouse. Enfim, tá mó bagunça. Vamos esperar, torcer pelo melhor, porque não adianta fazer algo novo, gente. Os fãs da saga gostam dessa coisa do melodrama, dessa coisa da telenovela, da história toda conectada. Eles já tentaram fazer algo diferente, algo novo, para um novo público, mas não adianta, gente. Tem que agradar os fãs e assim vai chamar um novo público também. Amo, amo demais. Muito fofo. Aí, Jogos Mortais 8, 9, 10, gente, a Lionsgate começaram a fazer uns documentários gigantescos, assim, de 1 hora e pouca, para cada filme. Eu queria que fosse de todos. Apesar que os Jogos Mortais 2, né, que é o que tá aqui em segundo lugar, já puxando, tem também um make-off bem grandinho. E, gente, icônico. A armadilha das seringas, a armadilha inicial do olho, a armadilha da mão. O final... Gente, que continuação boa. Tão boa quanto o primeiro, mas o primeiro é clássico e óbvio que tá em primeiro lugar. Mas esse daqui, gente, marcou muito, muito, muito minha infância. Esse filme foi lançado em 2005. Imagina eu com 7 anos assistindo isso, gente. Queixo no chão, chocado. E o legal, gente, é que tanto esse quanto... Já vou puxar o primeiro que tá em primeiro lugar. Que é o Jogos Mortais 1. A Paris Filmes, né, que detém os direitos dos 2 primeiros filmes, lançou em Blu-ray a edição sem corte. Então, se você achar esses Blu-ray, gente, pega, porque diferente do DVD, é a edição sem corte. Porque tanto o primeiro quanto o segundo, a edição sem corte só botou cenas de sangue a mais. Então, a morte é prolongada, é maior, tem mais sangue. Não tem muito diálogo. Então, assim, os poucos diálogos que tem novos é tipo, oi, e aí? Então, assim, pra dublar, eles conseguiram colar ali. Então, pouca gente sabe que tanto esse quanto o segundo, nessas edições nacionais, tá, gente? É a edição sem cortes. Pode comprar, seguro, eu estou te confirmando isso. E aqui é onde começou tudo, gente. Maravilhoso, perfeito. Isso aqui é mais suspense, tá, gente? Ó, considerado o melhor filme de serial killer desde Seven, porque é bem na vibe Seven mesmo. Investigação, a gente não sabe de nada. E o final, gente, acho que nenhuma reviravolta, não adianta, vai conseguir superar esse primeiro filme, gente. Simples, direto, super criativo. Foi que lançou James Wan pra carreira, Lee Whannell pra carreira. Enfim. Aí o Lee Whannell, gente, é um fofo. Esse aqui, o Adam, ele é o Lee Whannell, ele é o roteirista do filme. Ele que roteirizou o primeiro, o segundo, o terceiro, fez Sobrenatural 1, 2, 3, 4, 5. Fez O Homem Invisível, fez O Lobisomem, enfim, Lee Whannell tá... Ah, fez Gritos Mortais também. O James Wan foi pra Invocação do Mal, Velozes e Furiosos 7, Aquaman. Então, assim, tu vê que quando é o talento, pode ser pouco dinheiro, não adianta, o filme vai ser bom. E é isso, gente. Uma saga que eu gosto muito, 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 finalmente completa na coleção. Deixem aí nos comentários o que vocês acham de Jogos Mortais. Sei que muita gente detesta, não consegue nem olhar, acha, que nojo. Mas não adianta. Não vou deixar isso aqui. Vou deixar ele aqui. Porque só amor, gente. Jogos Mortais. O fandom de Jogos Mortais, gente, é o melhor possível. Porque é tanta teoria que ninguém briga com ninguém. Ah, você gosta disso? Tá bom. Difícil achar uma saga de terror assim, né, gente? Porque cada fã maluco. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa a demora, mas é o que a gente tem que fazer, né, gente? Eu não moro sozinho, então eu venho aqui no canal quando eu posso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.